A probabilidade de a organização fazer isso, permitir que esta fita pudesse ser ouvida, sem que nenhuma parte dela fosse apagada e que se levantassem perguntas, é, creio eu, virtualmente inexistente. Acredito pessoalmente que eles preferiram destruí-la e a permitir que isso acontecesse. Eu ainda não entendo por que a comissão do presidente não se sentiu envergonhada em me deixar ouvi-la como fizeram. O corpo governante sabia que, dias depois da desassociação dos membros do pessoal da Sete, rumores semelhantes aos contidos nessa fita começaram a circular dentro da família de Betel. Os apóstatas estavam formando sua própria religião, tinham realizado reuniões separadas, batizado pessoas e que sua nova crença levava o nome de Filhos da Liberdade. Estas e outras expressões similares faziam parte da conversa geral. Eram também totalmente falsas. Os membros do corpo governante que presidiam as discussões bíblicas matinais faziam muitos comentários sobre os apóstatas, mas não acharam conveniente expor a falsidade dos boatos em circulação. Esses boatos passavam sem ser refreados e se espalharam eventualmente pelo mundo inteiro. No entanto, toda a família, ou melhor, toda a testemunha que os passava adiante estava levando, mesmo sem perceber, falso testemunho contra seu próximo. Os únicos que estavam em condições de expor a falsidade desses boatos e, portanto, de fazer parar o falso testemunho eram os membros do corpo governante. Por que preferiram não fazer isso? Só eles sabem. Não tenho dúvidas de que, entre eles, haviam alguns que acreditavam honestamente nas coisas que ouviam como sendo reais. Mas creio que, em sua posição e como sua carga de responsabilidade, tinham a obrigação de investigar e auxiliar outros a compreender que isso não era verdade. Era ficção, e não apenas ficção, mas ficção prejudicial e até maldosa. Não pretendo argumentar que os erros de julgamento estiveram todos de um só lado. Não tenho a menor dúvida de que houve, entre alguns de nós, trazidos a julgamento, casos de declarações insensatas. A evidência indica que algumas das declarações mais extremas foram feitas por um homem que, ao ser abordado, ofereceu-se rapidamente para tornar-se testemunha da acusação, depondo contra um ancião. Eram pessoas que eu desconhecia totalmente. Não teria sido impróprio a sede ter feito pelo menos alguma investigação do assunto em resultado da informação que lhe foi trazida à atenção. Fazer isso teria sido inteiramente natural. Se eles criam que aquilo que ensinavam era a verdade da parte de Deus, estaria errado deixá-lo de fazê-lo. O que acho muito difícil de entender e em harmonizar as Escrituras é a maneira com que se fez isso, a reação precipitada à pressa, os métodos empregados, como encobrir e reter informações de pessoas cujos interesses vitais estavam intimamente envolvidos, cuja reputação estava em jogo, as abordagens ardilosas empregadas para conseguir informação prejudiciais, a coação por meio da ameaça de desassociação a fim de conseguir cooperação na obtenção de evidência incriminante. E, acima de tudo, o espírito demonstrado, o despotismo opressivo, o tratamento insensível e legalista e a severidade das ações tomadas. Quaisquer que tenham sido as declarações insensatas feitas por alguns dos que foram submetidos a julgamento, acho que os fatos mostraram que foram ultrapassadas em muitos pelos meios usados ao tratar do assunto. Como na Inquisição, todos os direitos estavam nas mãos dos inquisitores, os acusados não tinham nenhum. Os investigadores achavam que tinham o direito de fazer qualquer pergunta e, ao mesmo tempo, de recusar-se a responder às perguntas que lhes eram formuladas. Insistiam em manter seus procedimentos judicativos em segredo, completamente longe das vistas de qualquer outra pessoa, e, no entanto, reivindicavam o direito de investigar as conversas particulares e as atividades daqueles a quem interrogavam. Seu segredo judicativo era legítimo,
era o exercício da confidencialidade. Seu uso de evasivas significava simplesmente ser prático, estratégico, mas os esforços dos acusados em manter a privacidade de suas conversas pessoais eram classificados como sendo desonestos, como evidência de uma conspiração às escondidas. Eles esperavam que suas ações fossem encaradas como evidência de seu zelo por Deus a favor da verdade revelada, ao passo que suspeitavam, ao mesmo tempo, do pior em tudo que os acusados tivessem feito. Não faziam nenhuma concessão à sinceridade deles em querer pôr Deus em primeiro lugar, ao amor deles, à verdade, mesmo quando essa verdade estivesse em contradição com os ensinos tradicionais. Quando René Vasquez, por exemplo, ao ser interrogado, se esforçou em expressar-se de maneira comedida, não dogmática, em demonstrar que não tinha nenhum desejo de transformar assuntos doutrinais de sua menos importância em questões de debate inflamado, em esclarecer que não estava insistindo que alguma outra pessoa visse as coisas de modo dele ou adotasse suas ideias, descobriu que isso não era satisfatório para os membros da comissão judicativa. Eles procuravam encurralá-lo em suas opiniões mais íntimas, em suas crenças pessoais. Conforme ele o expressou, quando uma pergunta de um lado não alcançava esse objetivo, então uma pergunta vinda de outra direção tentava forçá-lo a alguma resposta categórica. Na sua audiência, diante da primeira comissão judicativa, outro ancião chamado Benjamin Ângulo estava também em julgamento. Ângulo foi muito positivo e até inflexível em muitas das suas declarações. Quando René falou em termos moderados, um dos membros da comissão, Harold Jackson, lhe disse: "Você nem sequer é um bom apóstata." Ao dizer que René não defendia claramente suas crenças, Jackson prosseguiu, abre aspas, "Observe, Ângulo, ele as defende. Você falou a Ângulo sobre essas coisas e veja como ele agora fala delas. Ele pode ser desassociado e você ainda nem se definiu acerca desses pontos." Fecha aspas. Na segunda audiência com a comissão de apelação, como foi demonstrado, os esforços de René em ser moderado provocaram a expressão bobagem. Brandura, moderação, disposição de ceder onde as questões permitem, essas qualidades não fornecem uma boa evidência para desassociar pessoas como apostas, rebeldes. Entretanto, essas são qualidades que fazem parte da natureza de René Vasquez, e aqueles que o conhecem sabem que isso é verdade. 2 anos depois de sua desassociação, conversei com René sobre o caso todo e perguntei-lhe como se sentia agora quanto a ter falado a outros sobre o que via nas Escrituras. O que diria ele a alguém que lhe apresentasse o argumento de que, como no caso de alguém que trabalhe para uma organização comercial, deveria defender todas as suas normas enquanto fizesse parte dessa organização, e se não pudesse defendê-las, deveria primeiro deixá-la, antes de falar qualquer coisa. Sua resposta foi, abre aspas, "Mas aí se tratava de uma organização comercial, e eu não pensava nas coisas nesses termos. Vi o assunto como envolvendo uma relação mais elevada, uma relação com Deus. Eu sei quais eram meus sentimentos naquela ocasião e o que se passava no meu coração, e ninguém pode me desmentir. Se eu estivesse envolvido em alguma maquinação, por que eu negaria agora? Quando vieram as audiências, orei para não ser desassociado. Os outros fizeram o mesmo. Ainda assim, aconteceu. Se fosse minha vontade continuar na organização, simplesmente para praticar proselitismo, eu seria agora um militante. Onde está a seita em prol da qual eu estava trabalhando? Onde estavam os efeitos posteriores que provaram que essa era a minha meta? Até o dia de hoje, mesmo quando pessoas puxam conversa comigo, depois de tudo o que aconteceu, prefiro esperar que elas tomem a iniciativa de comunicar-se comigo novamente em vez de eu mesmo fazê-lo. Se tivesse que fazer tudo novamente, eu estaria enfrentando o mesmo dilema. Sinto que tirei tanto proveito do que aprendi das Escrituras que resultou ser uma bênção ter as coisas esclarecidas e ser levado a chegar-me mais a Deus. Se eu tivesse algum esquema, poderia ter programado o modo em que iria fazer as coisas.
Entretanto, o que fiz foi simplesmente humano e procedi segundo a reação humana. Esse fator humano teve precedência sobre o temor a uma organização. Nunca foi ideia minha dissociar-me das testemunhas. Só estava me regozijando com o que estava lendo na Bíblia. As conclusões a que cheguei foram o resultado de minha leitura pessoal da Bíblia. Não estava de maneira alguma procurando ser dogmático. A pergunta que faço é: depois de todos esses 30 anos como testemunha dos sentimentos que eu tinha de misericórdia e compaixão, por que não foram esses demonstrados por eles? Que razão justifica a maneira sutil e maliciosa com a qual as perguntas foram feitas? As audiências foram realizadas como se tivessem o objetivo de juntar informações que provassem a culpa, não o de ajudar a um irmão em erro. Um boato difundido ampla e internacionalmente era que esses 3 homens, Vasquez, Sanches e Quillan, que trabalhavam todos no departamento de tradução para espanhol, estavam fazendo deliberadamente mudanças na matéria enquanto traduziam o que eu sabia disso, eu havia consentido. E que eu sabia disso e que eu havia consentido. Nos países de língua francesa, o boato foi adaptado para aplicar-se ao trabalho de tradução para o francês. Os comentários de René neste respeito foram, abre aspas, isto é ridículo. Teria sido impossível fazer tal coisa. Não foram feitas mudanças, e isso nunca passou pela nossa mente. Ninguém jamais nos acusou disso. Tudo o que era traduzido tinha de passar por umas 5 pessoas diferentes para ser conferido, sendo Fábio Silva o último a lê-lo. Na tradução, era sempre necessário esforçar-se para ser fiel à ideia original. Fecha aspas. O boato mais vil, provavelmente espalhado por anciãos e outros em várias partes dos Estados Unidos como verdade, era que estava sendo praticado homossexualismo entre os apóstatas. De onde surgiu uma mentira tão vulgar é difícil de imaginar. A única explicação que posso imaginar é que, cerca de 1 ano antes de iniciarem-se as táticas de inquisição, um membro da organização em posição de considerável responsabilidade havia sido acusado de tendências homossexuais. O corpo governante cuidou do caso e procurou manter este assunto em sigilo. Mesmo assim, parece que circulou realmente alguma conversa. Nas esteiras dos boatos, as ações deste homem foram então transferidas para os apóstatas. Isso era fácil de fazer, já que boateiros raramente se importavam com os fatos. Não posso imaginar nenhuma outra explicação plausível. Por que as pessoas que se orgulham de seus elevados princípios cristãos espalhariam boatos tão vis quando não tinham absolutamente nada em que se basear a não ser tagarelice? Creio que, em muitos casos, foi simplesmente porque muitos sentiam a necessidade de justificar de alguma maneira, em suas próprias mentes e corações, o que tinha acontecido. Precisavam ter razões diferentes das verdadeiras para explicar por que foram tomadas ações tão sumárias e severas contra pessoas de reputação imaculada, a quem até seus associados mais íntimos reconheciam como pessoas pacíficas, não agressivas. Ver o terrível rótulo de apóstata colocado de repente sobre essas pessoas requeria algo mais do que aquilo que os fatos relacionados com o assunto admitiam. Sem tais boatos, os que conheciam essas pessoas e outros que ficaram sabendo sobre elas teriam se sentido obrigados a encarar a possibilidade de que a organização, que viam como o único canal de comunicação e orientação de Deus na Terra, não fosse talvez aquilo que pensavam que era. Para muitos, isso significava conceber o inconcebível. Poderia perturbar severamente seu sentido de segurança, uma segurança que se apoia em grande parte, muito mais do que a maioria estaria disposta a reconhecer, em sua confiança inquestionável numa organização humana. Experiência semelhante à do Sinédrio. O que se requer destes empregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo.
O Senhor é quem me julga. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 2 a 4, Nova Versão Internacional. Quando cheguei a Brooklyn, toda a informação que me havia sido negada foi-me fornecida numa única e grande dose. Eu deveria comparecer perante o corpo governante em sessão plenária na manhã seguinte. Posteriormente, pude recapitular a informação e ver exatamente o que fora feito, o programa de ação seguido e os métodos empregados. Na ocasião, porém, tudo isso criou em mim apenas uma sensação de choque. Não havia meio de indagar dos envolvidos se o que me estava sendo agora transmitido era mesmo verdade. Eles já tinham sido desassociados, seu testemunho não mais podiam ser aceito pelo corpo. Ainda achava difícil aceitar que pessoas essas com quem compartilhei a herança religiosa de toda uma vida, chegassem a fazer o que as via fazendo. Os sentimentos que tive ao ir à sede em Brooklyn eram estranhamente comparáveis aos que tive quando fazia as viagens à República Dominicana, durante o regime do ditador Trujillo. Em Porto Rico, meu ponto de partida era tudo tão livre e à vontade. As pessoas na rua ou nos transportes públicos conversavam sem nenhum sentimento de restrição. Mas tão logo o avião em que eu ia aterrissava no aeroporto de que se chamava então Cidade de Trujillo, agora São Domingos. A mudança era quase palpável. As pessoas eram tão cautelosas quanto aos que diziam que, nos transportes públicos, as conversas eram mínimas, pois todos estavam temerosos de que qualquer observação viesse a ser entendida como algo desfavorável em relação ao ditador e fosse comunicada pelo sistema de espionagem que proliferava durante esse regime. As conversas e o intercâmbio de ideias, que eram considerados completamente normais em Porto Rico, eram práticas perigosas na República Dominicana, capazes de trazer sobre alguém o rótulo de inimigo do Estado. Em certo país, um homem podia expressar uma opinião diferente daquele da maioria e não sentir preocupação alguma de vir mais tarde a saber que foi citado por alguém. Em outro, um homem que expressasse qualquer pensamento que não se conformasse com a ideologia existente, achar-se-ia depois recriminando a si mesmo, sentindo-se como se tivesse cometido algum erro, algo de que devia sentir-se culpado e com o pensamento de que ser citado por alguém fosse uma coisa agourenta. Nesse último caso, a questão não era se o que alguém havia dito era verdade. Não era se sua declaração tinha motivos honestos e era moralmente correta. A questão era: como seria entendida por aqueles no poder? Qualquer sensação deste último tipo que eu tivera na sede antes da primavera de 1980 fora apenas passageira, momentânea. Agora ela me rodeava, parecia sobrepujante. A visão adotada pelos que exerciam a autoridade governante tornou-se óbvia pelo relato que me foi fornecido pela comissão do presidente e pelas observações que eles e os homens do departamento de serviço tinham feito nas fitas. Pela atmosfera altamente emocional e o clima de suspeita que haviam se desenvolvido, era difícil imaginar que o que eu ou outros tinham dito pudesse ser visto de alguma forma diferentemente da maneira áspera em que esses homens a haviam expressado. Em mente que aquilo que podia ser condenado como heresia do ponto de vista da organização podia, do ponto de vista da palavra de Deus, ser correto, próprio e bom. Era difícil, particularmente depois de uma vida de serviço intenso na organização. Eu sabia que não tinha procurado ninguém para falar sobre essas coisas. As pessoas se chegaram a mim e eu me senti na obrigação de dirigir sua atenção à palavra de Deus como fonte das respostas, mesmo que essas respostas ali encontradas fossem diferentes daqueles recebidas dos homens que detinham a autoridade. Tinha certeza de que a grande maioria dos homens diante dos quais
eu teria de comparecer, veria um assunto de um ponto de vista estritamente organizacional. Se logo do início se tivesse adotado algum outro ponto de vista, eu não teria dúvida de que todo o assunto poderia ter sido resolvido de maneira discreta, pacífica e simples, por meio de uma conversa amigável e fraterna, encorajando-se à moderação caso se tivesse usado alguma linguagem exagerada, exortando-se à restrição de forma considerada onde esta tivesse sido exercida sem reflexão. Por evitar-se confrontações condenatórias, recusando-se a recorrer a métodos arbitrários e a abordagens legalistas, não teria sido necessário que as conversas reservadas e os incidentes que envolveram um diminuto punhado de pessoas explodissem, alcançando proporções tamanhas a ponto de tornar-se um caso notório, um assunto de ampla repercussão, com impacto violento sobre a vida de muitas pessoas, chegando a produzir repercussões e tagarelice em escala mundial. Ao comparecer perante o corpo governante, não tinha o menor desejo de jogar mais lenha na fogueira que já ardia furiosamente. Ela já havia consumido alguns amigos muito amados. Estava disposto a reconhecer que algo que eu deplorava pessoalmente, declarações de natureza extrema e dogmática, podia ter sido feito por alguns dos envolvidos, embora eu não tivesse como determinar essa ocasião até que ponto isso era verdade, pois se relacionavam primariamente a pessoas com quem eu não fizera qualquer consideração sobre a Bíblia, algumas das quais nem sequer conhecia. Na quarta-feira, 21 de maio, foi aberta a sessão sob a presidência de Albert Schreiner. Ele declarou inicialmente que a comissão do presidente me havia perguntado se eu estava disposto a aceitar que a discussão com o corpo governante fosse gravada e que eu estava concordando na condição de que me fosse providenciada uma cópia da gravação. O salão de conferências do corpo governante tinha uma longa mesa ovalada, capaz de acomodar cerca de 20 pessoas sentadas em volta dela. O corpo completo de 17 membros estava presente, com exceção de Lyman Swing, que se sentou à minha esquerda. Nenhum membro tinha conversado comigo. No dia anterior, ninguém, nem mesmo o membro que era meu parente, me tinha visitado, quer em meu escritório, quer em seu quarto, ou melhor, em meu quarto. Se existia qualquer cordialidade ou compaixão fraternal no salão de conferências do corpo governante, não pude discernir. Só senti as sensações que sentia no passado, quando comparecia a julgamentos em tribunais seculares, com a exceção de que, nesses casos, eu me sentia mais livre para falar e sabia que outras pessoas estavam presentes, e as quais podiam testemunhar o que era dito e as atitudes expressas. Esta, ao contrário, era uma sessão a portas fechadas, secreta. A atitude demonstrada parecia apenas confirmar o que René Vasquez me havia falado sobre a atitude manifestada para com ele. O presidente disse que o corpo queria primeiramente que eu me expressasse sobre cada um dos 8 pontos que a comissão do presidente tinha esboçado, como evidência de apostasia. Em seu memorando de 28 de abril, fiz isso, esforçando-me em cada caso para ser moderado, não dogmático, tão transigente e conciliatório quanto podia ser, sem ir contra a minha consciência por ser desonesto ou hipócrita. A forma absolutista em que esses foram apresentados pela comissão do presidente e em seu memorando, como se alguém devesse aceitar totalmente o ensino da organização sobre esses pontos, ou do contrário, entendê-los de maneira dogmática como estavam expressos no memorando, simplesmente não se encaixava no meu caso. A questão não era se Deus tinha uma organização na Terra, porém, que tipo de organização? Uma organização centralizada, altamente estruturada, autoritária ou simplesmente uma congregação de irmãos, onde a única autoridade é a autoridade para ajudar, orientar, servir, nunca dominar?
Portanto, minha resposta foi que eu cria que Deus tinha uma organização na terra, no sentido de que ele tinha uma congregação na terra, a congregação cristã, uma irmandade. A questão não era se Deus tinha guiado ou guiaria os que compõem o corpo governante, mas até que ponto e sob que condições? Eu não duvidava ou questionava que Deus desse sua orientação a esses homens se isso fosse sinceramente buscado. Eu achava que algumas das decisões adotadas, particularmente nos anos anteriores, tinham sido decisões boas, decisões compassivas, mas não achava que isso fosse de modo algum automático. Era sempre algo condicional, dependente de certos fatores. Assim, a minha resposta inclui a declaração de que eu acreditava que tal orientação era sempre determinada pela mesma proporção em que se aderia à palavra de Deus, que nessa proporção Deus daria sua orientação ou a retirava. Penso que isso se aplica ao caso de qualquer indivíduo ou grupo de pessoas, não importa quem seja. As minhas respostas a todas as perguntas foram expressas dessa maneira. Se algum dos acusados tivesse falado sobre estes assuntos da maneira dogmática e absolutista em que a comissão do presidente os apresentara, sentia então o desejo de fazer qualquer coisa possível para restaurar certa medida de razoabilidade e moderação, para conciliar em vez de exacerbar. Portanto, curvei-me até onde me foi possível. As outras perguntas feitas a mim foram relativamente poucas. Lyman Swing perguntou qual era a minha opinião quanto aos livros de comentários bíblicos, pelo que deduzi que isso já havia sido tema de discussão entre os do corpo. Respondi que tinha começado a usá-los mais extensamente em resultado das recomendações do meu tio durante o projeto do livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, e que se a opinião era que não se devia usá-los, havia então seções inteiras nas bibliotecas de Betel que precisariam ser esvaziadas, já que havia dúzias e dúzias de coleções de comentários lá. Martin Putzer, que tinha passado vários anos em campos de concentração durante o regime nazista, expressou insatisfação com minhas respostas à série de 8 perguntas doutrinais. Como poderia ser, perguntou ele, que eu me sentisse de maneira como me expressei se essas outras pessoas estavam fazendo declarações tão veementes? Assim como os outros, ele nunca tinha falado pessoalmente com nenhuma delas. Respondi que não podia ser responsável pela maneira como os outros pudessem ter expressado as coisas, e dirigi a atenção dele para Romanos capítulo 3, versículo 8 e para 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, como exemplos de como até as declarações do apóstolo Paulo foram expressas ou entendidas erroneamente por outros, ou melhor, por alguns. Embora não o tenha dito, senti francamente que minha situação era semelhante à descrita em Lucas capítulo 11, versículo 53, como estando entre homens que estavam me fazendo perguntas sobre muitos assuntos, procurando tirar das minhas próprias palavras motivos para me acusar. A conduta do corpo durante as semanas anteriores não dava margem a que me sentisse de outro modo. Putzer prosseguiu externando sua opinião com relação aos apóstatas desassociados, dizendo com grande emoção que eles tinham demonstrado sua verdadeira atitude por jogar sua literatura da torre de vigia no lixo antes de ir embora. Este foi um dos rumores que circulou mais amplamente entre a família de Betel. De fato, isso foi relatado certa manhã para a inteira família de Betel, por um membro do corpo governante. Eu disse a Martin Putzer que jamais desejaria chegar a uma conclusão sem ter falado com os envolvidos para saber dos fatos. Eu disse que, durante os 15 anos em que estivera na sede, era raro alguém entrar um dos setores que continham cestos de lixo e não vem montes de literaturas da sociedade, revistas e livros mais antigos, descartados pelos membros da família,
e que, pelo que eu tinha ouvido, alguns dos desassociados do pessoal de Betel estavam partindo de avião para Porto Rico e que os itens mais pesados, os de mais fácil reposição, seriam tais livros. Repeti que não achava certo fazer um julgamento com base em boatos e que particularmente achava impróprio que alguém sentado como juiz agisse dessa maneira. Ele olhou fixamente para mim, mas não disse mais nada. Fez-se outra pergunta com relação à comemoração, a refeição noturna do Senhor, que eu havia dirigido no mês anterior, abril e Ole Miss, Flórida. Era verdade que eu não tinha falado sobre as outras ovelhas, com esperança terrena. Em meu discurso lá, eu disse que isso era verdade e relatei-lhes minha experiência no primeiro ano após minha vinda para Brooklyn, procedente da República Dominicana. Minha esposa e eu tínhamos assistido à comemoração numa congregação que realizou essa reunião bem cedo da noite. Assim, retornamos ao lar de Betel, a tempo de ouvir meu tio, ou então vice-presidente, dar todo o seu discurso. Depois do discurso, fomos convidados, juntamente com meu tio, para ir ao quarto de um membro da sede, Malcolm Allen. Naquela ocasião, minha esposa disse a meu tio: observei que você não mencionou as outras ovelhas em parte alguma do seu discurso. Por que foi isso? Ele respondeu que considerava a noite como sendo especial para os ungidos e acrescentou: dessa forma, simplesmente me concentrei neles. Informei ao corpo que ainda possuía minhas anotações feitas desse discurso do vice-presidente e que as tinha usado muitas vezes ao dirigir reuniões da comemoração. Eles eram bem-vindos quanto a examiná-las se desejassem. Fred Franz naturalmente estava presente, caso se interessassem em interrogá-lo acerca do seu discurso. O assunto foi posto de lado. Minha expressão de pesar pelo que tinha acontecido, baseada na premissa de que algumas pessoas tinham sido aparentemente extremadas em suas declarações, era sincera. Disse ao corpo que, se eu tivesse sido informado a respeito da situação, teria feito tudo o que estivesse ao meu alcance para impedi-la. Não neguei que se tinha demonstrado insensatez, nem excluí a mim mesmo ao dizer isso, mas afirmei que achava que era errado igualar o que é insensato ao que é malicioso. Expressei meu respeito e minha confiança nas qualidades cristãs daqueles que eu conhecia pessoalmente, que eram vistos e tratados como se tivessem agido com malícia. Narrei-lhes o que sabia sobre os 30 anos do serviço de René Vasquez, sua devoção sincera, seu histórico impecável em Porto Rico, na Espanha e nos Estados Unidos. Também expressei meu desalento diante de que, depois de ter vivido e trabalhado com eles como companheiros no corpo por tantos anos, nenhum deles tinha achado apropriado comunicar-se comigo e transmitir honestamente os fatos com relação ao que estava acontecendo. Schreider, que servia como presidente, foi o único a responder. Disse rapidamente: mas, Ray, você não foi também completamente franco conosco. Você não disse, na conversa telefônica, de que maneira ficou sabendo da investigação do departamento de redação. Eu repliquei: você me perguntou? Não, foi a sua resposta. Se você tivesse me perguntado, eu lhe teria dito sem hesitação. Ed Dumplin me telefonou e fez menção dela. Pouco depois, Carl Klein, outro membro da comissão do presidente, reconheceu sorrindo que não fomos totalmente franco com Ray. E acrescentou que se René Vasquez tivesse respondido às perguntas de maneira como Ray fez, ele não teria sido desassociado. Já que nem Carl, nem qualquer outro membro de todo o corpo governante havia feito esforço algum para falar com René, para assistir à primeira entrevista investigativa feita com ele, ou à primeira audiência judicativa com ele, ou à audiência de apelação com ele. Eles só podiam julgar as respostas dele pelos relatórios que lhes foram passados por aqueles que realizavam tais diligências por eles. Como achavam eles que podiam julgar ou fazer uma avaliação com base em tais informações de segunda mão? Isso eu não podia compreender.
A comissão do presidente, da qual Carl Klein fazia parte, estivera dispostas a tirar tempo para reunir-se com os acusadores, para ouvir as acusações apresentadas, inclusive o depoimento adverso dado pelo casal Godinez e por Bonelli, mas seus membros não tinham achado tempo para conversar com um só dos acusados. Acho difícil ver nisso uma expressão exemplar do amor fraternal, do sentimento de companheirismo ou compaixão. A maioria dos integrantes do corpo simplesmente ficou sentada escutando, sem fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário. Depois de 2 ou 3 horas, eu estava tão afetado emocionalmente que não me dei conta do tempo. Fui informado de que podia deixar o salão de conferências e que eles entrariam em contato comigo. Fui para meu escritório e esperei. Chegou o meio-dia e, ao olhar pela janela, vi os membros do corpo governante caminharem através do jardim em direção ao refeitório. Não tinha nenhuma vontade de comer e continuei esperando. Às 3 horas da tarde, eu me sentia tão esgotado que não aguentei continuar lá e fui para meu quarto. As semanas anteriores, a conversa telefônica com o presidente do corpo e o choque que me sobreveio ao descobrir quão enganosa tinha sido esta, a angústia expressa na infinidade de chamadas telefônicas das que estavam sendo submetidos a intensos interrogatórios de pressão, a rapidez e a inflexibilidade das desassociações que se seguiram e, acima de tudo, o contínuo silêncio por parte do corpo governante quanto a informar-me sobre um só de todos esses desdobramentos tinham agora culminado na minha experiência dessa manhã, com a frieza demonstrada e as horas de espera que se seguiram. À noitinha, acabei fisicamente doente. Nessa mesma noite, recebemos em nosso quarto uma chamada telefônica do presidente Schreider, me pedindo para reunir-me com o corpo, para uma sessão noturna de mais perguntas. Minha esposa tinha atendido ao telefone por mim e eu lhe pedi para informá-lo que eu estava simplesmente muito mal para ir e que eu já havia dito o que tinha de dizer. Eles podiam tomar sua decisão com base no que tinham ouvido. Mais tarde naquela noite, Lyman Swing, que morava 2 andares acima do nosso, apareceu para ver como eu estava me sentindo. Fiquei muito agradecido por isso e contei-lhe quão estressante esse período de muitas semanas havia sido. Disse-lhe que o que me preocupava mais profundamente não era qual a ação que o corpo podia tomar com relação a mim, mas como as verdades maravilhosas da palavra de Deus tinham sido retratadas como tendo uma aparência desagradável. Foi isso que dei a entender então, e ainda sinto que o aspecto mais sério de tudo o que aconteceu foi o modo como a série de ensinos organizacionais foi usada como critério para avaliar as declarações óbvias da Bíblia, e que essas declarações, facilmente compreendidas só por não se conformarem ao padrão organizacional de interpretação, foram retratadas como ensinos deturpados que davam evidência de apostasia. Eu tinha em mente declarações óbvias e ainda assim maravilhosas da palavra de Deus, tais como, abre aspas, um só é o vosso instrutor, ao passo que todos vós sois irmãos. Não estáis debaixo de lei, mas debaixo de benignidade merecida. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fossem chamados em uma só esperança, a que fostes chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por intermédio de todos e em todos. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse copo, estáis proclamando a morte do Senhor até que ele chegue. Fecha aspas. Desculpa. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Não vos cabe obter conhecimento dos tempos ou das épocas que o Pai tem colocado sob sua própria jurisdição. Fecha aspas. Em contraste, os 8 pontos usados pela comissão do presidente com uma espécie de confissão de fé
pela qual julgar as pessoas não tinham um único ponto em que o ensino envolvido da sociedade pudesse ser apoiado por declarações simples e precisas das Escrituras, que declaração óbvia das Escrituras pode alguém, seja ele membro do corpo governante ou outra pessoa qualquer, apontar e dizer: aqui a Bíblia diz claramente. 1. Que Deus tem uma organização na Terra, uma do tipo aqui em questão, e que usa um corpo governante para dirigi-la? Onde faz a Bíblia tais declarações? Que a esperança celestial não está disponível a toda e qualquer pessoa que a adote, que ela foi substituída por uma esperança terrena desde 1935, e que as palavras de Cristo com relação ao pão e vinho emblemáticos, fazer isso em memória de mim, não se aplicam a todas as pessoas que depositam fé em seu sacrifício resgatador? Que textos bíblicos faziam tais declarações? 3. Que o escravo fiel e discreto é uma classe composta só de certos cristãos, que não pode ser aplicado a indivíduos e que esta opera por meio de um corpo governante? Novamente, onde faz a Bíblia tais declarações? 4. Que os cristãos estão divididos em duas classes, com uma relação diferente com Deus e Cristo, com base no destino terreno ou celestial? Onde se diz isso? Que os 144.000 em revelação devem ser entendidos como um número literal e que a grande multidão não se refere e nem pode se referir a pessoas que servem nas cortes celestiais de Deus? E que parte da Bíblia diz isso? 6. Que os últimos dias começaram em 1914, e quando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 17, falou dos últimos dias como se aplicando de Pentecostes em diante, não se referia aos mesmos últimos dias que Paulo mencionou em 2 Timóteo capítulo 3, 1, onde? 7. Que o ano de 1914 foi o ano em que Cristo foi oficialmente entronizado pela primeira vez como rei sobre toda a terra, e que essa data do calendário marca o início da sua parousia? Onde? E 8. Que quando a Bíblia diz em Hebreus 11,16 que homens tais como Abraão, Isaque e Jacó estavam procurando alcançar um lugar melhor, isto é, um pertencente ao céu, não há possibilidade alguma disso significar que eles teriam vida celestial? Onde? Nenhum único ensino da sociedade aí considerado podia ser apoiado por qualquer declaração óbvia e direta das Escrituras. Cada um desses exigiria, por sua vez, explicações complicadas, combinações complexas de textos e, em alguns casos, o que se poderia considerar como uma ginástica mental na tentativa de apoiá-los. Mesmo assim, esses ensinos foram usados para julgar o cristianismo das pessoas e foram apresentadas como base para determinar se as pessoas que tinham devotado suas vidas ao serviço de Deus eram apóstatas. Na manhã seguinte, à minha audiência perante o corpo governante, o presidente Schreider veio ao meu quarto com um gravador para gravar minha resposta sobre um depoimento adicional dado por um membro da equipe, Fábio Silva, que relatou coisas ditas a ele por René Vasquez certo dia, enquanto René o trazia do aeroporto. Eu disse que não tinha nada a comentar em relação a tal testemunho baseado em disse que me disse. Passaram-se as horas da manhã. Senti que precisava sair daquele lugar e da atmosfera opressiva que se havia nele. Quando percebi que o período do almoço tinha terminado, saí do meu quarto, subi as escadas e consegui falar com Wyman Swing, enquanto ele ia do elevador a caminho do quarto dele. Perguntei-lhe quanto tempo eu ainda teria de esperar. Ele me disse que se tinha chegado a uma decisão e que eu seria notificado naquela tarde. Suas observações me deram motivo para pensar que alguns membros tinham insistido fortemente na minha desassociação, e, enquanto falava comigo, subitamente seu rosto ficou muito descontraído e falou: "Não consigo compreender como alguns homens pensam. Lutei, ó como lutei." Então seus lábios se comprimiram, seus ombros se agitaram e ele começou a soluçar abertamente.
Vi-me, de repente, tentando consolá-lo, assegurando-lhe que eu realmente não dava assim tanta importância a qual seria a decisão deles, que eu queria simplesmente que o assunto chegasse a uma conclusão. Já que suas lágrimas continuavam caindo, afastei-me para que ele pudesse seguir andando para o quarto dele. Sei que não existe nenhuma pessoa no corpo governante mais dedicada à organização das Testemunhas de Jeová que Lyman Swing. Eu sentia admiração e afeição por ele por causa de sua honestidade e coragem. Não faço ideia sobre qual seria sua atitude para comigo atualmente. Pode ser que seja totalmente o oposto. Só sei que, ainda que não tivesse outra razão, eu sempre estimarei este homem pelo sentimento sincero que ele expressou naquele dia no corredor. Em sua tristeza, encontrei forças. Nessa tarde, o presidente Schreider me trouxe a decisão do corpo governante. Evidentemente, os que buscavam a minha desassociação não tinham conseguido uma maioria de 2/3, pois ele simplesmente me informou que eu estava sendo solicitado a renunciar ao corpo e também à condição do membro da equipe da sede. O corpo se ofereceu para colocar a mim e minha esposa no que é conhecido como a lista dos pioneiros especiais inválidos, um arranjo oferecido com frequência a superintendentes de circuito e distrito que tiveram de abandonar o trabalho de viajante devido à velhice ou saúde precária. Os que fazem parte dessa lista relatam todo mês para a sociedade e recebem mensalmente uma ajuda financeira, mas não se exige deles que atinjam particularmente alguma cota de horas no trabalho de pregação. Informei-lhe que nenhum de nós se sentia interessado em submeter-se a algum arranjo que impusesse qualquer obrigação, ainda que pro forma. Ele fez então algumas observações sobre que maravilha de trabalho tinha sido o livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia. Depois foi embora. Pus minha renúncia por escrito, a qual aparece a seguir. Não deixei de fazer o que disse ali que faria até a época atual. Tradução. 22 de maio de 1980. Corpo governante. Prezados irmãos, por meio dessa carta, apresento minha renúncia como membro do corpo governante. Também estarei encerrando meu serviço em Betel. Continuarei a fazer orações a favor de vocês, bem como dos servos de Jeová Deus em toda a terra. Seu irmão, Raymond Victor Franz. Minha esposa e eu nos ausentamos por uns 2 dias para pôr nossas emoções em ordem e voltamos em seguida para retirar quaisquer pertences que pudéssemos levar. Deixei a maior parte dos meus arquivos, trazendo principalmente os arquivos dos assuntos nos quais eu estivera mais pessoalmente envolvido. Senti a necessidade de poder documentar minha posição em tais assuntos no caso desta vir a ser apresentada de maneira deturpada no futuro, como aconteceu em vários casos. Ao voltarmos, avistei Ed Dupley parado na frente de um dos prédios da sede. Ele tinha de reunir-se nesse dia com uma comissão judicativa. Ed contava então com 69 anos de idade. No ano anterior, 1979, ele tinha falado seriamente em deixar a sede. Sabia que tinha sido objeto de ataque pessoal tanto dentro do corpo governante como fora dele. A certa altura, ele chegou a pedir à comissão de redação para que deixassem de importuná-lo. A comissão de redação designou 3 de seus membros, Lyman Swing, Lloyd Berry e Edward Schitt, para que falassem com o membro do corpo governante Carl Klein, que não era ainda membro da comissão de redação, embora o tenha se tornado depois da renúncia de Schitt. Eles insistiram com ele para que parasse de entrar no escritório de Ed para falar com ele de maneira crítica, bem como de falar com outros a respeito dele de tal maneira. Isso parece ter surtido efeito por algum tempo no que se refere ao que se dizia fora do corpo, mas não dentro do corpo e em suas sessões. Quando no final de 1979 informei a Ed de nossos pensamentos de deixar a sede, ele disse que tinha considerado a ideia, mas tinha chegado à conclusão de que não lhe era possível. Em sua idade avançada e situação econômica, não via como poder razoavelmente esperar sustentar a si e a esposa. Permanecendo
Teria pelo menos um lugar para viver, alimentação e cuidados médicos quando precisassem. De modo que, como disse ele, tinha decidido permanecer e acrescentou: se me importunarem demais no departamento de redação, eu simplesmente pedirei que me transfiram para a carpintaria ou para algum outro tipo de trabalho. Menos de um ano depois, viu-se intimidado, ou melhor, intimado, para uma audiência com uma comissão judicativa. No dia que o vi, ele disse: vou ser bem franco com eles. É contra a minha natureza recorrer a invasivas. Falou que tinha pouca dúvida quanto aos que a comissão iria fazer. Era já quase o final de maio. Tinham-se passado cerca de 6 semanas desde que a comissão do presidente tinha reproduzido a fita de Godines perante o corpo governante, no qual o nome de Ed foi usado várias vezes. Tinha-se passado mais ou menos esse intervalo de tempo desde que Barry e Barr o haviam entrevistado, assegurando-lhe de que estavam apenas buscando informações. Durante todas essas semanas, embora Ed Dumpling estivesse bem no meio deles, trabalhando até o último momento numa designação do corpo governante para preparar um livro sobre a vida de Jesus Cristo, nenhum sequer da comissão do presidente se chegou a ele para tratar desses assuntos, para informá-lo das graves acusações que estavam sendo feitas contra ele. Esses homens estavam no pleno comando do caso. Todos eles conheciam a Ed intimamente, e mesmo assim, até o final, não lhe disseram uma só palavra sobre o assunto. Depois da entrevista inicial de Barry e Barr com ele, durante quase 6 semanas, ninguém do todo o corpo governante foi até Edward Dupley para falar do assunto, para raciocinar ou considerar a palavra de Deus com este homem, que havia estado associado por quase meio século, tinha gasto uns 40 anos no serviço de tempo integral, que professava a esperança celestial e estava agora com quase 70 anos de idade. Eles mesmos são testemunhas de que isso é verdade. Quão diferente do pastor que estava pronto a deixar as 99 ovelhas para procurar e ajudar a ovelha perdida, pois era isso que ele era aos olhos dele. Mais uma vez, pode ser bem possível que algumas palavras precipitadas tenham sido ditas por certos indivíduos, dentre os desassociados. Em minha opinião, as ações descritas acima, tomadas por aqueles em autoridade, falam muitíssimo mais alto do que tais palavras. Uma comissão de 5 homens do pessoal da sede foi designada para o trabalho de julgar Ed Dupley. O corpo governante permaneceu em segundo plano. Todos os 5 homens designados eram mais jovens do que Ed, e nenhum professava ser da classe ungida. Depois de apenas um dia de deliberações, chegaram à sua decisão. Claramente, típicas da atitude demonstrada foram essas declarações. Ao ser perguntado sobre seus pensamentos quanto aos ensinos da organização sobre 2 classes de cristãos, Ed chamou a atenção deles para Romanos 8,14, onde diz que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele perguntou: de que outra maneira pode-se entender este texto? Fred Hust, que havia servido como instrutor da escola de Gilead durante vários anos, enquanto Ed era o secretário, disse: Ed, essa é só uma interpretação sua dessa passagem. Ed perguntou: então de que outra maneira você a explicaria? A resposta de Fred Hust foi: ora, Ed, é você que está sendo julgado, não eu. Ao ser interrogado sobre a criação de regras pela organização, ele enfatizou que os cristãos não estão debaixo de lei, mas debaixo da benignidade merecida ou da graça. Acrescentou que a fé e o amor eram forças mais poderosas em favor da justiça do que regras jamais poderiam ser. Robert Wellen disse: mas Ed, eu gosto de ter alguém que me diga o que fazer. Tendo em mente as palavras do apóstolo em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, no sentido de que os cristãos não deviam ser como bebês, mas sim como pessoas maduras, que pelo uso têm suas faculdades perceptivas treinadas para distinguir tanto o certo como o errado.
Ed respondeu: então, vocês precisam ler mais a sua Bíblia. Robert Llewellyn sorriu e disse: eu e mais 2 milhões de outros. Ed respondeu: o fato é que eles não o fazem não escusa você de fazê-lo. Ele enfatizou que este era o maior problema. Os irmãos simplesmente não estudavam a Bíblia. Eles se apoiavam nas publicações. Suas consciências não estavam genuinamente treinadas pela Bíblia. Evidentemente, o fator principal considerado em toda a sessão era que Ed havia mantido discussões bíblicas em 2 ocasiões com alguns dos que estavam agora desassociados. A comissão judicativa não possuía nenhuma prova de que isso tivesse ocorrido, mas Ed prestou voluntariamente a informação, tendo dito desde o princípio que pretendia ser totalmente franco com eles em todos os pontos. Essas pessoas tinham se chegado a ele e em 2 ocasiões havia comido juntos, após o que consideraram partes do livro de Romanos. A comissão judicativa queria saber se ele falaria sobre estes pontos com outras pessoas. Ele respondeu que não tinha nenhuma intenção de fazer campanha entre irmãos, mas disse que, se as pessoas viessem até ele em particular, em busca de ajuda e ele pudesse dirigi-las para os textos bíblicos que lhe fornecessem respostas às suas perguntas, faria isso, pois se sentiria na obrigação de ajudá-las. Com toda a probabilidade, este foi o fator decisivo. Tal liberdade de discussão e expressão sobre a Bíblia, em particular, não era aceitável, mas era vista como herética, como perigosamente desagregadora. Uma declaração apresentada parecia particularmente paradoxal. Ed lhes tinha dito claramente que não tinha nenhum desejo de ser desassociado, que gostava dos irmãos e que não tinha nenhum desejo ou pensamento de separar-se deles. A comissão instou com ele para que esperasse na organização, dizendo: quem sabe? Talvez daqui a 5 anos, muitas, se não todas essas coisas que você está dizendo venham a ser publicadas ou ensinadas. Eles reconheciam a natureza flutuante dos ensinos da organização e, baseando-se indubitavelmente nisso, sentiam que podiam falar dessa maneira. Mas quanta convicção na exatidão, na sólida base bíblica desses ensinos em questão demonstrava isso da parte deles? Se estavam dispostos a aceitar a possibilidade de que o ensino da organização sobre estes pontos não podia ser mais sólido e duradouro do que foi dito, como podia, de algum modo, usá-lo como base para determinar se este homem era um servo de Deus ou um apóstata? Se eles consideravam que esses ensinos, aos quais a comissão do presidente tinha atribuído tão grande importância, estavam tão sujeitos à mudança, que valia a pena esperar para ver o que os próximos 5 anos trariam, porque não valia a pena também adiar qualquer ação judicativa contra este homem que tinha dedicado não 5 anos, mas sim meio século de serviço à organização? A lógica de tal raciocínio só pode ser compreendida se alguém aceitar e adotar a premissa de que os interesses do indivíduo, inclusive seu bom nome, sua reputação granjeada como muito esforço, seus anos de vida, gastos no serviço, sejam todos sacrificáveis caso esses interfiram com objetivos da organização. Tenho certeza de que cada um dos homens nessa comissão judicativa reconhecia que Edward Dudley tinha um amor profundo a Deus, a Cristo e à Bíblia. Ainda assim, achavam que tinham de tomar uma ação contra ele. Por quê? Eles conheciam o temperamento predominante no corpo governante expresso pela sua comissão de presidente. A lealdade organizacional exigia tal ação da parte deles, pois este homem não aceitava, nem podia aceitar todas as pretensões e interpretações desta organização. Portanto, eles desassociaram Ed Dudley e solicitaram-lhe que deixasse o que tinha sido seu lar na sede em Betel. Ele voltou para Oklahoma City, onde se tinha criado e onde, então, com mais de 70 anos, passou a sustentar a si mesmo e a sua esposa, colando papel de parede, um ofício que exercera antes de iniciar seus 40 anos de serviço de tempo integral,
como representante da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Como é que esses, os quais são responsáveis, genuína e primariamente responsáveis por tudo isso, podem se achegar a Deus em oração à noite e dizer: mostra-nos misericórdia, assim como temos mostrado misericórdia aos outros, é para mim algo difícil de entender.